Toda terça-feira eu abro os meus stories para as perguntas que vocês têm, as dúvidas de biscuit e também da minha vida. E essa semana recebi uma pergunta que já veio repetida algumas vezes, só que dessa vez ela veio formulada de uma maneira que eu resolvi fazer um vídeo especial para ela. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui para você me acompanhar. E se você não é inscrito, nesse canal eu falo sobre biscuit, dou dicas e faço passo a passo. A pergunta foi o seguinte: a partir de que momento você soube que o biscuit seria seu trabalho? Muitas vezes eu recebo perguntas de como eu comecei, qual foi a minha primeira peça, por que eu comecei no biscuit, só que dessa vez, eu não sei se essa pergunta foi formulada de uma maneira diferente, eu tive muito retorno, muita gente me pediu para eu contar a minha história, e assim, esse vídeo vai ser um vídeo longo, eu vou tentar não me emocionar, porque foram coisas assim muito fortes que aconteceram comigo. Eu acho que eu já curei grande parte dessa parte da minha história, né? Mas eu acho que contar a minha história também pode dar força para algumas pessoas que estão passando por isso ou que estão vivenciando o que eu já vivenciei. E talvez a minha experiência seja inspiradora para alguém, pode dar força, pode dar ânimo, né? Então é essa a minha intenção quando eu resolvi contar a minha história. Quando eu voltei com o canal um pouco mais frequente, assim, com mais firmeza, eu decidi evitar certos assuntos, mas não tem jeito, né? Quando a gente começa a conversar um pouco mais e a dar mais dicas, essa conexão que a gente faz é necessária, né? Vocês conhecerem um pouquinho da minha história e saberem por que eu comecei com o biscuit e por que eu deixei de lecionar. Fiquei 14 anos como professora aqui da prefeitura da minha cidade e larguei tudo para trabalhar com biscuit. Só que assim, não foi de uma hora para outra, então eu vou contar um pouquinho essa minha história para você. Com 18 anos, eu fiquei grávida da Caliane, a minha primeira filha, e fiquei casada, mas não legalmente, né? A gente foi morar junto, eu e o pai dela, e com 20 anos ele veio a falecer. Ele sofreu um acidente de carro e eu fiquei viúva com 20 anos e a Caliane tinha 1 ano e meio. Então, isso desencadeou uma série de coisas, uma série de crises, porque daí eu vim a descobrir que eu era bipolar, tive que fazer tratamento, muitos anos de terapia, autoconhecimento, todo tipo de terapia alternativa. Eu comecei esse caminhar lento, né? Então aí eu fui descobrir que eu já era assim quando eu era criança, que eu já era uma criança mais deprimida, que a minha bipolaridade já se apresentou com 15 anos. E aí foi o ápice durante 8 anos. Tomei muitos remédios para controlar esses meus altos e baixos. Tive uma crise muito grande de compra, então na minha parte da euforia, ao invés de eu usar essa minha energia para alguma coisa mais útil, eu acabava gastando mais do que eu podia, me endividei muito, e quanto mais dívidas eu tinha, mais triste eu ficava, e aí aquela agonia de não saber o que fazer, a minha vida já não tinha sentido. Eu tinha voltado a morar na casa dos meus pais, eu tinha construído ali uma casa para mim, né, com 3 peças, mas era minha, eu morava com a Caliane, e aí no terreno da minha mãe. Mas assim, a minha vida era totalmente vazia. Aí eu recebia um bom salário da prefeitura, mas não tinha porquê. Então eu gastava aquele dinheiro todo, né, sem sentido. Então eu comprava roupa essa semana, na outra semana eu vendia no brechó pela 3 vezes menos.
e ia muito embalada, comprava roupa cara, comprava comida daquelas bem cara, congelada, enfim, eu desperdiçava todo o meu dinheiro porque eu tentava preencher aquele vazio que existia dentro de mim, que era por causa do luto, que eu não tinha feito direito, a minha família não aceitou essa minha perda. Foi muito complicado, ninguém soube lidar direito com isso, ninguém soube lidar direito comigo, ninguém me explicava, por mais terapia que eu fizesse, eu me sentia assim, muito perdida. Enfim, tive, como diz a Elaine Ourives, eu gosto muito dela, tenho seguido bastante, ela mudou muito a minha perspectiva de visão de vida. Eu aconselho quem gosta desses assuntos que procure por ela no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ela é maravilhosa e ela fala, né, sobre as energias e ela conta um pouco da história dela e das coisas que a gente atrai. Enfim, atraí uma morte em vida e tive 6 tentativas de suicídio durante esses 8 anos e na última tentativa foi uma coisa assim muito grave e eu fiquei uma semana na UTI, tive que fazer uma cirurgia de emergência, quase que eu não sobrevivo, né? E foi muito difícil. Eu cheguei no hospital assim, depois que eu acordei, e eu vi que eu estava viva. Vocês podem até entender de uma outra maneira, mas naquele meu momento de desespero, de cansada de tudo, eu falei, que droga, tô viva, sabe? E daí depois de 6 vezes e não ter êxito, eu falei, até nisso eu sou fracassada. E aí eu falei, ok, Deus, faz o que você quiser da minha vida, cansei de desistir, cansei de lutar por uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer, eu ainda não sei bem direito o que, mas eu entrego minha vida nas tuas mãos, você faz o que você quiser de mim e eu vou desistir, né, de tentar morrer, de tentar fugir dessa vida, eu vou aceitar o que eu tenho e que seja feita a vossa vontade. Saí do hospital direto para internação, era a minha segunda internação. Fiquei 1 mês internada num hospital psiquiátrico até me recuperar um pouco. E aí voltei para a escola no final do ano. Isso foi em setembro, outubro. No finalzinho de outubro eu já voltei para a escola e as pessoas não me aceitaram mais, já começaram a me olhar torto. Muitas delas não sabiam o que eu estava passando, não contava para ninguém, eu não tinha amigos. E nem minha família não sabia o que passava dentro da minha cabeça, porque eu não me abria sobre esse assunto. E aí eu resolvi, pôs na minha cabeça que eu queria uma família, que uma família ia me tirar daquele vazio, daquele meu desespero todo. E aí eu conheci o pai dos meninos, ele trabalhava ali na mesma escola que eu e a gente, assim, em alguns meses, a gente acertou as coisas e a gente se casou. E eu tava ainda dopada, tava ainda em crise, eu ainda tava tentando entender o que estava acontecendo comigo e ele tinha muita paciência, eu achava que ele ia ser um bom pai para os meus filhos e enfim. Já na lua de mel eu percebi que eu não conhecia aquela pessoa e ele se apresentou um alcoólatra, mas eu pensei assim, não, tudo bem, ele vai mudar, né? Como a gente sempre acha, e essas coisas vão passar, né? E eu vou continuar porque eu quero uma família. Eu casei não é para separar agora, pois eu acabei de casar, né? Enfim. Aí decidi que eu queria um filho, que o filho seria que ia suprir esse meu vazio, que eu tava nesse meu desespero ainda, porque só a Kaliane, ela não era o suficiente, nem a minha família que me amava, nem as pessoas que estavam na minha volta, nada adiantava. Então eu achava que uma outra pessoa ia me tirar daquele sufoco. Aí eu fiz o tratamento para poder engravidar do Kalel, porque como eu estava tomando muitos anos os medicamentos todos, então eu fiz um tratamento e engravidei do Kalel planejado na minha cabeça. Eu engravidei dele, né? O pai do Kalel não soube, nem minha família nada, e eu quis isso sozinha.
E essa criança, assim, foi um susto muito grande para minha família, porque como eu tava depressiva, eu tava toda naquelas crises, tipo, o que você tá fazendo na tua vida? E ainda tá colocando uma criança junto. E aí eu ficava mais revoltada, porque eles não estavam me apoiando. E o Kalel nasceu, ele teve refluxo. Ele ficou 1 ano gritando e chorando, dormindo muito pouco. Ele chorava de dor, porque ele tinha um refluxo muito intenso. E aí ele começou um tratamento, só que, né, eu tava em crise, e daí, né, esse meu casamento, que já não era aquela coisa que eu tinha sonhado, e daí essa criança, né, eu não sabia lidar com tudo aquilo. Entrei em crise de novo, fui internada de novo, daí eu fiquei umas 2, 3 semanas, pela última vez internada, eu tive 3 internações, e voltei a tomar remédio, e aí o remédio, ele meio que estabilizou essas minhas crises todas, e daí o Kalel fez 1 ano, e nessa do Kalel fazer 1 ano, eu entrei em contato com o Biscuit. Eu tinha uma colega que ela já trabalhava um pouquinho com o Biscuit, ela me apresentou o Biscuit, e aí vocês já sabem, né, que fui atrás, e aí comecei a fazer Biscuit, daí como eu já tinha contato na internet, comecei, né, a desenvolver o Biscuit junto com o meu trabalho como professora. Mas eu vivia de licença, né, porque como eu estava muito em crise, e aí tomava remédio, estava meio ainda dopada, não queria voltar para a escola de jeito nenhum, aquilo me sufocava também. E aí as pessoas, aí eu tirava muita licença, uma licença atrás da outra, e nesse espaço de tempo, aí eu trabalhava com Biscuit e fazia como se fosse uma terapia. Por quê? Nos hospitais psiquiátricos e até nas terapias que eu fazia, o artesanato sempre teve presente. Então eu fazia cerâmica, eu pintava no quadro, eu pintava MDF, e aí eu espairecia fazendo alguma coisa assim. As pessoas sempre me propunham o artesanato, né, como uma alternativa para eu sair um pouco daquele meu caos na cabeça. E aí, quando o Kalel fez 1 ano e meio, eu tive uma briga muito grande com a minha família, porque eu morava naquela minha casa, né, no terreno da minha mãe. Só que assim, eu vivia em crise, eu era muito nervosa, eu quebrava coisas, eu gritava muito, aquela minha raiva saiu toda pra fora. Então, eu tava me limpando, né, essa limpeza foi necessária. E o Kalel naquele, né, naquele tratamento todo, que eu também chorava. E aí o pai dele também bebia, a gente brigava muito, eu não entendia o que estava acontecendo, aí a gente, né, tinha agressão física no meio, enfim, era um inferno. E aí minha família, acho que não sabia como lidar com aquilo, a gente brigou e eles me expulsaram de lá, tipo, pega tuas coisas e sai daqui que a gente não aguenta mais. Eu também não aguentava, ninguém aguentava, eu não me aguentava, né? E aí a gente pegou e foi. Então a gente foi morar de favor na casa da minha sogra, né? Era um lugar assim que ela ofereceu pra gente que estava vazio, mas era uma casa assim, enfim, totalmente fora da minha realidade. Foi um choque muito grande para mim sair de onde eu morava, que eu morava numa casa confortável, com todo, né, cuidado ali dos meus pais e tudo, e aí fui para uma casa que não tinha estrutura nenhuma. E como eu contei que eu estava com muitas dívidas, então eu fazia um empréstimo em cima do outro, e esse meu salário da prefeitura foi diminuindo, chegou a um ponto que eu só tinha o Vale Mercado, que hoje seria uns R$200 para eu viver no mês, e aí eu tenho uma pensão, porque eu sou pensionista do INSS, né, de viúva do pai da Kali, e aí esse era um salário mínimo, e esse salário mínimo que me ajudava a manter a casa, porque o pai do Kalel, ele também vivia nesse de empréstimo e de dever muito, e daí como ele bebia, ele gastava tudo no bar, e daí sumia o dinheiro, daí não sabia onde que estava o dinheiro, enfim, era um inferno. Teve um dia que eu estava morando nessa casa, a gente tinha acabado de se mudar, e aí eu estava me achando meio estranho, mas assim, na gravidez do Kalel eu engordei 30 quilos. Por causa dos medicamentos, e porque aí chutei o pau da barraca mesmo e comecei a comer muito doce, eu comia 5 trufas por dia, era um absurdo. E aí
engordei muito e aí comecei a diminuir, né, o peso com o medicamento novo. E aí nessa mudança da casa eu fui no médico, no ginecologista, uma doutora, para saber o que estava acontecendo, porque eu estava me sentindo muito estranha, né? Aí cheguei lá no consultório, mas era assim, tipo, eu tava esperando um cisto, porque eu já tinha tido um cisto, eu tinha, né, feito o tratamento para engravidar do Kalel. E aí eu tava esperando uma coisa assim, um cisto, um câncer. Eu era muito trágica, muito dramática. Eu achava que eu tava doente, né, que enfim. E aí cheguei, a doutora falou assim, você tá grávida? Eu falei, não acredito, doutora, não pode, eu tô tomando remédios fortíssimos para depressão e eu devo ter um cisto. Daí ela falou assim, deita aí na maca. E aí pegou o aparelhinho, pôs na minha barriga, aí eu já escutei o coraçãozinho do Pedro. E eu falei que eu não ia me emocionar. E aí, quando eu escutei o coraçãozinho dele, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com essas crianças? O que eu tô fazendo com essa criança? Tô medicada, minha vida tava um caos. Eu falei assim, meu Deus, agora acabou, eu não posso mais brincar de ficar doente. Eu tenho 3 filhos agora, como assim, grávida? E ela falou assim, você tá grávida de muitos meses já. Amanhã, se você quiser, você já pode ver o sexo do bebê. E eu tava de 4 meses. E no outro dia a gente viu que era um menino. E aí no decorrer eu já sonhei com o nome dele, com o nome do Pedro. Veio um senhor falar que o meu filho se chamaria Pedro. E o Pedro foi assim, um anjo que apareceu na minha vida, que me tirou dessa agonia. E eu falei, chega dessa vida, eu não quero mais isso pra mim. O que você tá fazendo, Viviane, com você? E aí, quando eu voltei pra casa, né, que a gente conversou e tudo, e daí, né, continuou era muita escassez, eu não tinha dinheiro pra nada, às vezes, eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra vir trabalhar, eu faltava muitas vezes, faltei muitas vezes. Busquei muita ajuda na internet, naquele tempo era no Orkut, então eu desabafava muito com as mães, né, que estavam ali passando pelo mesmo problema que eu. E aí era briga em cima de briga, e chegou um momento assim que foi bem complicadinho, porque eu tive que fazer denúncia na delegacia, enfim. E aí eu cheguei num momento que eu falei assim, eu não quero mais essa vida pra mim, tá muito ruim. Isso não combina comigo, eu não sou assim. Cadê eu ali, né? E aí eu vi aquele biscuit que eu ia fazendo de pouquinho, ia pegando uma encomenda ou outra, e que aí eu vi que aquela minha terapia, que era, né, espairecer um pouquinho a minha cabeça, eu comecei a me interessar mais por aquilo, e eu falei assim, olha, aqui tem uma oportunidade. Eu via muitos colegas que conseguiam muitas encomendas, tinha agenda cheia. Eu falei assim, meu Deus, se tem agenda cheia, tem gente para comprar? Então, talvez possa dar certo para mim, né? E aí, eu falei assim, nesse momento que eu falei, chega, as coisas começaram a mudar. Então, veio a avó da minha filha, me ofereceu uma casa, essa casa que eu moro aqui, é um presente dela. E ela falou assim, Vivi, a gente não aceita essa vida que você está tendo, eu vou te ajudar. Aí ela me ajudou, então a gente, né, teve todo o amparo dela. Eu acabei fazendo as pazes com a minha família novamente, então daí eu tive mais ajuda da minha mãe e do meu pai. E o Pedro nasceu com bronquiolite, que avançou para bronquite, então ele vivia no hospital, vivia doente, a gente tinha que correr lá no médico, então foi assim uma época muito complicada e eu ainda trabalhava na prefeitura. Quando a gente veio morar nessa casa, eu peguei uma escola aqui perto da minha casa, para evitar, né, de pegar o ônibus e eu não ter dinheiro para o ônibus, pelo menos a pé eu ia. Só que essa escola era muito, muito difícil. E eu brigava muito lá dentro, eu não aceitava aquele ritmo
de coisa, eu não aceitava o jeito que era dirigida a escola, eu via muita injustiça ali, aquilo foi me corroendo, fiquei 2 anos ali. E aí quando chegou um ponto de, em julho, né, que eu já tinha uma licença para tirar e já tinha brigado bastante na escola e a situação financeira já estava meio que estabilizada, mas não tinha sobrando, né? E aí o artesanato começou a ter um pouquinho mais de retorno. Chegou a crise do H1N1 aqui em Curitiba. E como eu trabalhava na escola, foi assim um caos. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho 2 crianças pequenas. O Pedro tinha acabado de fazer 1 ano, o Kalel tinha 3. E eu falei assim, não vou mais trabalhar. Eu vou fazer o artesanato virar minha profissão. E aí conversei com o pai dos meninos, que eu ainda era casada, e falei assim, ó, nesse começo você vai ter que me ajudar. A gente não vai passar, assim, muito luxo, né? Você vai ter que me amparar até esse negócio dar certo. Então, eu decidi em julho, não voltei mais para a escola, depois das férias, eu fui um dia, depois peguei minhas coisas e pedi minhas contas na prefeitura, e de julho até dezembro, eu me esforcei muito, sabe? Estudei muito, fui buscar ajuda no Sebrae, fiz muito curso online, estudava demais, eu pesquisava, buscava ajuda das colegas, vi como que eu podia ser mais profissional possível e eu já estava ali, né, 2 anos trabalhando com o biscuit, né, até largar a minha profissão e me jogar de cabeça. Quando foi no outro ano, no comecinho do outro ano, assim, em fevereiro, março, eu fiz uma parceria com uma boleira aqui de Curitiba, e essa boleira começou a pedir temas de festas infantis, e daí toda semana tinha uma quantidade de peças, né, que ela pedia para mim, que eu fazia muito abaixo do preço, mas eu queria trabalhar, eu precisava, né, que aquilo desse certo. E aí as encomendas começaram a chegar e também mudei muito a minha cabeça, porque eu não queria trabalhar com lembrancinha, que era muito repetitivo, mas eu vi nas lembrancinhas um nicho de mercado que podia entrar agora e tinha muita gente pedindo, precisando de lembrancinha e eu queria trabalhar, então eu fiz isso dar certo. E aí as coisas começaram a fluir e por mais que fosse difícil, que eu tivesse 2 crianças pequenas, tudo que eu tinha passado não era nada perto do que eu ia trabalhar. E eu comecei a trabalhar 18 horas por dia, com o Pedro pequeno, com bronquite, o Kalel pequeno, a Kaliane adolescente e o meu casamento em crise. Uns anos depois eu pedi o divórcio. E aí sustentava a minha casa sozinha já, né? Fazia um bom tempo. E aí eu me senti segura para poder continuar aqui sozinha o meu caminho. Aí pedi o divórcio e continuei sustentando a minha casa com as crianças sozinha. Tive muita ajuda da Kaliane, ajuda do meu pai, da minha mãe, né? Da minha família, os meus irmãos. Então, essa é a minha história. É uma história muito intensa, algumas coisas, claro, não vou contar os pormenores, mas foi por isso que eu optei por trabalhar com o biscuit. Era um momento muito difícil e que me apareceu uma oportunidade de ouro. Era como se Deus estivesse falando assim, lembra aquela conversa que a gente teve lá no hospital? Que você me ofereceu a tua vida, essa é a tua oportunidade, de você me retribuir essa oportunidade que eu te dei de viver. E é por isso que eu gosto tanto de ajudar, que apesar de às vezes eu ter que respirar muito, porque é muito difícil, eu tenho que ter muita paciência, isso também me ensina, me ajuda, me aprimora, me amadurece. E por mais, né, que às vezes eu falhe e que as coisas não deem certo bem do jeito que eu acho, que eu queira, né, eu tô fazendo o meu melhor, dentro do que eu me propus a fazer, sempre de bom coração, de bom grado. E essa oportunidade de ajudar é como se eu estivesse falando, ó, Deus, obrigada pela oportunidade que eu tô aqui por você. Quero deixar uma última mensagem.
Se você está passando por um momento muito difícil na tua vida, acredite que tudo isso está te lapidando para um caminho que você está pedindo inconscientemente, tá? Você está implorando lá dentro só para você, não precisa expor isso para ninguém, né? É só você com Deus, né, na tua espiritualidade. Os teus desejos do coração estão sendo atendidos, por mais que esteja difícil, por mais escassez que tenha na tua vida. Tudo isso você está criando e atraindo para você poder mudar os teus pensamentos, abrir caminho, tirar tudo isso que tem de ruim, para você colocar coisas novas dentro de você e você ter uma direção naquilo que você quer, né? Falei para vocês da Elaine Ourives, eu escutava muito a palestra do Gasparetto, me ajudou muito a retomar a minha autoestima, a ter mais confiança em mim. Eu estudo muito o Hélio Couto, ele me ajudou muito na minha autossabotagem. Eu acredito muito na vibração que a gente tem, né, que a gente emana, que a gente atrai aquilo que está dentro da gente. Então, se está acontecendo coisas ruins, é porque ainda dentro da nossa cabeça está aquele caos todo. Eu tive que ter, que nem a Elaine fala, uma morte em vida para renascer diferente, para eu perceber o que eu precisava mudar. Eu amadureci muito nesses anos de biscuit, porque essa minha autoterapia foi feita aqui, nessa bancada, modelando, muitas vezes chorando, não aceitando aquilo que estava acontecendo, e aí retomando a minha força, respirando fundo e falando, vamos lá, vai dar tudo certo. E isso que eu quero deixar para vocês, é essa mensagem de que, por mais que esteja difícil hoje, vai dar tudo certo. Você está no caminho que está te levando para o que você quer. E se eu conseguir, você também consegue. E eu vi que tantas pessoas já conseguiram e eu também vou conseguir. Hoje estou com um desafio muito grande de lidar com o autismo do Pedro, como vocês já sabem. Tá difícil para mim, mas eu tenho tantas colegas amorosas que eu peço um colinho lá. A Vanessa Leal, que é uma querida, a Luciana Riboura, que tem, não sei se é assim que fala o teu sobrenome, mas a Luciana, que também tem os filhos autistas, me acolhem com tanto carinho, dizendo assim, olha, Vivi, vai, continua, é aí mesmo, é por esse caminho. Para mim também está sendo difícil, e aí eu penso assim, se elas conseguem, eu também vou conseguir. Então por isso que eu quis passar essa minha história para vocês saberem como eu comecei com o biscuit e por que ele é tão maravilhoso, que eu faço isso dar certo e por que flui tanto aqui na minha vida, e eu quero passar isso um pouquinho para vocês. No meu canal tem vários vídeos que ajudam de forma prática, coisas que eu vivi, que não teve ninguém para me ensinar, que eu aprendi na prática, que eu enchi minha agenda em fevereiro, já encheu o ano inteiro, e assim, dá certo. Acredita, primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu pensamento, abrir o teu coração, limpar os teus sentimentos, as tuas mágoas, perdão em primeiro lugar, tirar a tua culpa, né, e saber se amar e se aceitar para que as coisas boas aconteçam na tua vida. Te desejo que você encontre um caminho, que tenha muita sorte, muito trabalho, muita prosperidade. E se você me acompanhou até aqui agora, nesse vídeo tão longo da minha história, deixa o seu like, que me ajuda bastante aqui no canal. E deixe seu comentário aqui também, se esse vídeo tocou de alguma maneira teu coração. Compartilhe um pouquinho aí da tua experiência também. Eu gosto bastante de ler o que vocês dizem, e é também um acolhimento, né? E como se vocês me dessem a mão e dissessem para mim, estamos juntas. Né? Eu não tô sozinha aqui no meu ateliê, tem milhares de pessoas pelo Brasil inteiro fazendo a mesma coisa que eu, passando pelas mesmas coisas que eu já passei, e que a gente consegue sim. Espero que você tenha gostado e te aguardo no próximo vídeo. Desista. Desista da sua necessidade de estar sempre certa, da sua necessidade de controlar. Desista da punição, da culpa, do diálogo interno destrutivo, das queixas. Desista da sua necessidade de impressionar os outros, da resistência à mudança. Desista do medo, das desculpas, do passado.
Desista de viver sua vida segundo as expectativas das outras pessoas. Desista da tristeza, da escassez, da falta. O universo é abundante. Você nasceu para ser feliz.